isso, tá bom? Vou começar a gravar aqui. Só que chegou agora, tá me ouvindo bem? Ok. Vou fazer nossa oração. Senhor Deus, obrigado, Paizinho, por mais esse dia de aula, Paizinho, com a turma do 4º ano. Eu te agradeço, Paizinho, pela vida de cada um dos alunos. Te agradeço pela nossa escola, por essa ferramenta do Zoom que nos permite, Paizinho, que nós continuemos tendo aula. Te agradeço por cada funcionário da escola, Paizinho, que tem o seu valor, Paizinho, único, e que tem cooperado para que nós possamos continuar ensinando e as crianças continuando a aprender, Paizinho. Nós te agradecemos, Pai, pela nossa vida, pela nossa família, pela saúde que temos, que o Senhor tem nos guardado, tem movido todas as coisas, tem cooperado para que nós tenhamos saúde, tenhamos uma vida um tanto tranquila, mesmo em meio a essa pandemia, Paizinho, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos guardado. Nós te pedimos que o Senhor venha conduzir essa aula, que seja tudo debaixo da tua vontade, Paizinho, que as crianças venham entender, compreender mais sobre o teu amor, o teu cuidado e também a tua palavra sobre as nossas vidas. É no nome do Senhor Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Ok, vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. O versículo. Olha só, o nosso versículo ele está lá no livro de Provérbios, capítulo 16, verso 3, que diz assim: Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém? Então, é mais um conselho, né? Um alerta aí que traz Provérbios 16, 3 para a gente, né? Que tudo que nós formos fazer, nós precisamos consagrar ao Senhor. Quando nós começamos o nosso dia, nós sempre colocamos o Senhor à frente de todas as coisas, pedimos que Ele nos conduza, que o Espírito Santo fique conosco, para que nós tenhamos discernimento nas atitudes, nas decisões que nós vamos tomar durante o nosso dia, né? E as decisões que nós precisamos tomar também, nós precisamos colocar a Deus à frente, pedir que Ele nos conduza sempre, né? E hoje nós vamos estudar sobre um rei. Nós falamos sobre alguns reis que acertaram em muitas coisas e erraram em muitas coisas. Na aula anterior à semana passada, nós tivemos essa aula, né? E hoje eu trouxe aqui, então, o rei Asa. O rei Asa, que foi rei de Judá, ele era filho... Deixa eu só pegar aqui. Não vou falar besteira. Aqui na minha Bíblia. O rei Asa, ele foi filho de um rei que não foi sábio. Ele acabou errando, né? Pecou contra o Senhor, tá? E ele... Só que o rei Asa, quando ele assumiu o trono, ele resolveu não seguir os caminhos do pai dele, não. Ele foi sábio. Ele buscou no Senhor formas de agradar ao Senhor. Vou só pegar aqui, só um pouquinho. Esqueci o nome do pai dele, já vou pegar para vocês verem. Aqui. Abias.
O nome do pai dele era Abias. E o Abias, ele deixou que a idolatria continuasse, né, em Judá. Idolatria, culto a outros deuses, feitiçarias, tudo que desagradava a Deus, né? As pessoas, elas estavam bem distantes do caminho do Senhor. E quando o rei Asa assumiu o trono, ele resolveu fazer diferente do que o pai dele fez. Ele não seguiu os mesmos caminhos do pai. Ele destruiu imagens de esculturas de ídolos pagãos, porque as pessoas, além de adorar, né, de adorar outros deuses, elas construíam imagens de esculturas que veneravam outros deuses, que traziam adoração a outros deuses. Tá? Então, acabava que aquilo as afastava ainda mais dos caminhos do Senhor. Tem alguém falando aqui no bate-papo, não tô conseguindo acessar. Só um minutinho, tá, gente? Já eu consigo aqui, daí já falo com você. Acabou. Larissa, você... Lari Gamer, quem é? Você quer fazer uma pergunta? Quer que eu ligue seu som ou você quer fazer pelo bate-papo? Pode fazer. Pode perguntar, que eu te respondo. Ok. Bom, então ele resolveu então que ele ia tirar as esculturas de ídolos pagãos ali, né? De deuses pagãos, deuses que não eram da tradição do povo de Israel, né? Mesmo porque só havia um Deus verdadeiro, né? Que é o nosso Deus, que eles adoravam. Só que durante muito tempo houve idolatria, houve profanação do templo, né? Adoração a outros deuses ali no templo do Senhor mesmo, sacrifícios e tudo mais. E o rei Asa, ele depôs a sua avó do trono. Porque naquele tempo a família real ela toda era reconhecida, né, como a família real, até os avós. Às vezes acontecia de não a família toda, mas a avó de Asa, que era mãe de Abias, ela tinha o título de rainha mãe. Então, ela tinha um título importante, né? Era um cargo importante que ela ocupava ali, uma posição importante no reinado. Só que ela acabou levantando uma escultura, né? Mandou fazer uma escultura para uma deusa, da deusa da fertilidade. E ela adorava essa deusa, né? Fazia isso e era uma coisa abominável diante dos olhos do Senhor, porque Deus, ele abomina esse tipo de coisa, né? Ela mandou construir uma estátua para adoração dessa deusa, que eu vou ver o nome dela aqui já, para falar para vocês. E e Asa sabia que ela estava errada, né? Então ele destruiu, mandou que destruísse essa escultura também, além de ter deposto a avó dele do título de rainha mãe, né? Tirou dela esse título de rainha mãe, porque ela estava profanando, né, a imagem de Deus, estava fazendo esculturas de outros deuses e desagradando a Deus. Ele despedaçou aquela escultura e queimou no Vale de Cedron, que era um vale que tinha ali perto. E também, outra coisa que o rei Asa fez foi destruir as colunas sagradas das falsas religiões. Naquele tempo era comum pessoas que tinham outras religiões, eles faziam colunas como para que fosse assim, como se fosse um santuário ali, um lugar para adoração de outros deuses, de deuses pagãos, tá? Então
religiões falsas criadas por homens, várias delas. E aí o rei Asa, ele mandou destruir aquelas colunas sagradas que eram para adoração de outros deuses também, tá? Vamos continuar aqui. O versículo está aqui em cima, tá, pessoal? E vocês podem ir copiando. Ele também ordenou ao povo de Judá que adorasse somente ao Deus de seus antepassados e que seguissem os seus mandamentos, né? Conforme Moisés tinha ordenado, né? Conforme foi durante tanto tempo, e depois foi se perdendo a adoração a Deus. Os sacrifícios que eram feitos não eram feitos para Deus. As pessoas não seguiam nenhum dos mandamentos de Deus. Então o rei Asa, ele viu tudo isso, viu que estava tudo errado. Ele viu que o povo andava longe dos caminhos do Senhor, né? E também a sua família e todos os outros, né? Então ele ordenou para o povo que não se adorasse outro Deus a não ser o Deus de Israel e que o povo também seguisse os mandamentos de Deus, tá? E na Bíblia fala também que ele até mesmo castigava as pessoas que não adoravam a Deus. Naquele tempo era bem a lei, ela precisava ser cumprida, eles prezavam muito pelo cumprimento da lei. Então, era comum essa prática de castigar as pessoas por não obedecer à lei. Tá? Hoje é uma coisa assim, desumana, né? Não se faz isso, né? Tem alguns países que ainda é assim. Mas, na verdade, depois do sacrifício de Jesus, isso foi totalmente abolido, porque Jesus já pagou todo o preço, né? Ninguém tem que pagar por um pecado, mas se arrepender e voltar atrás. Só que o rei Asa, ele fez isso na época, ele acabou castigando as pessoas que não obedeciam aos mandamentos de Deus e que não adoravam a Deus. Outras coisas que ele fez também foi destruir altares de incenso a deuses estranhos, que tinham os altares que eram específicos para queimar incenso. O incenso é aquele, não sei se vocês já viram, tem um cheiro assim agradável, né? É como se fosse uma velinha, mas não fica o fogo aceso, ele fica só queimando ali. E aí tinham altares que eram para acender esse tipo de incenso, para queimar, para agradar aos outros deuses lá que eles tinham instituído, tá? E também no reinado do rei Asa houve paz durante muito tempo, tá? Por quê? Porque ele sempre buscou agradar a Deus em todas as coisas que ele fez. E ele sempre buscou a orientação de Deus nas decisões que ele precisava tomar. Então Deus abençoou ele com paz durante o seu reinado. E o rei Asa, ele disse ao povo de Judá: vamos construir estas cidades com muros ao redor fortificadas com torres, portas e trancas. A terra ainda é nossa, porque temos buscado ao Senhor, o nosso Deus. Nós o buscamos e ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras. Eles então as construíram e prosperaram. Está lá em 2 Crônicas 14, versículo 7. Por que ele fez isso? O rei Asa, ele viu a importância de ele proteger as suas fronteiras, proteger as cidades e fortificar enquanto havia tempo. Como eles estavam num tempo de paz, que não tinha guerra ali em Judá, então ele olhou para aquilo e falou: bom, agora que está tudo em paz, é o momento de nós nos precavermos, né? Fortificar as nossas cidades, ok? Ele fez o que nós chamamos de garantir, né? Garantir uma segurança. Como que nós fazemos isso com Deus hoje em dia? A gente constrói muros em volta das cidades? Não. A gente se coloca em oração, a gente continua em oração. Por quê? Mesmo num tempo de calmaria, se nós deixarmos a nossa guarda abaixada, né? Ou seja, se nós pararmos de orar, as coisas ruins elas podem vir a cometer a nossa vida.
podem acontecer na nossa vida. Então, nós precisamos permanecer sempre em oração, buscando ao Senhor, buscando proteção dele, buscando ajuda que vem do alto. Por quê? Porque pode acontecer de chegar o tempo da guerra, e aí quando chega o tempo da guerra, você não estabeleceu essa confiança no Senhor, e aí vai acabar que as coisas vão ser maiores do que Deus na nossa vida, tá? Bom, e o rei Asa, depois de muito tempo, né, ele enfrentou o exército de Zerá, que era 2 vezes maior que o seu, apenas pedindo a Deus para o ajudar, e ele obteve vitória. Olha só, então ele se preparou, né, fortificou as suas cidades, e aí houve um tempo em que ele precisou lutar, precisou guerrear contra Zerá, que era o rei da Antioquia, se não me engano. E aí só que o exército do rei Zerá era 2 vezes maior do que o exército do rei Asa, de Judá. Então, o que ele viu ali? Ele viu uma necessidade de buscar em Deus, né, uma forma de Deus dar a vitória para eles. E ele falou bem assim com o Senhor, tá lá em 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 11. Ele disse assim, ó: ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança, e em teu nome viemos contra este imenso exército. Tá? E aí ele orou a Deus, pediu que Deus fosse à frente, que Deus desse a vitória para eles, e eles realmente obtiveram a vitória sobre o exército do rei Zerá. E aí, depois disso, Deus falou através do profeta Azarias para Asa e seu exército. E ele avisou que se eles andassem nos caminhos do Senhor, então o Senhor os abençoaria. Mas caso contrário, o Senhor os abandonaria, né? Então o profeta Azarias ele foi dar um conselho para o rei Asa. Olha, ele falou: olha, se vocês continuarem buscando a Deus, né, fazendo dessa forma, sempre orando a Deus para saber se vai para uma batalha ou não, aí Deus vai abençoar vocês. Mas se você se esquecer de pedir orientação para Deus, Deus vai te abandonar. E disse ainda para que fossem fortes e corajosos, pois o trabalho deles seria recompensado. E o rei Asa, na Bíblia diz que o rei Asa ele ficou cheio de si, né? Ficou muito, até, digamos assim, orgulhoso por ele ter tomado essa atitude de sempre buscar ao Senhor, né? E ele se reuniu com o povo de Judá e com o povo de Benjamim, da tribo de Benjamim. E convocou também os que pertenciam a Efraim, a Manassés e a Simeão. E fizeram um acordo de todo o coração e de toda a alma de buscar o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Tá? Está lá na Bíblia, em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 12, que fala assim que o rei Asa ele ficou tão feliz, né, porque Deus falou através do profeta Azarias, que eles se reuniram, ele reuniu com as outras tribos e foram adorar a Deus. Eles sacrificaram muitos animais assim em agradecimento a Deus e em adoração a Deus, como forma de rendição total a Deus, e dizendo que eles só confiavam no Deus de Israel. Tá? Foi um tempo bem precioso para eles. O rei Asa também trouxe de volta os utensílios do templo que o seu pai havia consagrado a outros deuses. Olha só, quais são esses utensílios do templo? Eles são a Arca da Aliança, a pia móvel de bronze, o castiçal, altar de incenso e a mesa dos pães. E todas essas coisas elas tinham sido feitas para serem colocadas no templo do Senhor. Só que durante o reinado de Abias ele consagrou isso a outros deuses. Então aquilo que era de Deus, Abias tirou para consagrar para outros deuses, tá? E só que o rei Asa ele viu a necessidade, né, de trazer isso de volta para o templo do Senhor e novamente consagrar tudo a Deus ali no templo.
e houve paz até o 35º ano do reinado de Asa. Rafaela, pode falar. Professora, Diga. Esses objetos ainda existem? Então, alguns objetos eu não olha, para falar bem a verdade, eu acho que todos eles foram perdidos, mas pode ser que ainda tenha lá em Jerusalém alguns objetos desses. Mas a Arca da Aliança, não. A Arca da Aliança nunca mais foi encontrada. E eu vou até anotar isso. De repente, a gente faz uma aula só sobre isso, para a gente poder tirar essas dúvidas. Ô, professora, Pode falar. e outra dúvida? O que tem dentro da Arca da Aliança? Dentro da Arca, os mandamentos, a tábua dos mandamentos. E, bom, o que eu tenho certeza é isso. Aí depois, outras coisas aí a gente vai ter que estudar realmente. Mas eu vou fazer isso. Eu vou trazer uma aula para vocês sobre isso, tá? Talvez semana que vem. Eu vou até anotar aqui. Utensílios. Legal, gostei da sua pergunta. Me deu ideias. Vamos lá. Bom, depois do 35º ano do reinado de Asa, o rei Baasa de Israel invadiu Judá e fortificou Ramá, que era uma das cidades, para impedir que o exército de Asa avançasse, porque ele tentou, o rei Baasa, ele fez uma tentativa de tomar uma parte do território, tá? E aí ele meio que fechou o caminho, como quem diz assim, bom, por aqui você não passa, rei Asa, com seu exército. Eu vou tomar conta e pronto, acabou. Só que o que o rei Asa fez? Ele fez aliança com o rei da Síria, mas sem buscar a orientação de Deus. Por quê? Porque o rei da Síria ele poderia vir de encontro, né, e ajudar ele a impedir o exército do rei Baasa, tá? Pode falar, quem que tá aqui? A Lara? Pode falar. Com a mão levantada. Tô tentando ligar seu som, não tô conseguindo. Com licença, alguém. Não sei o que você tá escrevendo aí. Bom, então aqui a gente viu o primeiro erro do rei Asa, né? Ele fez aliança com o rei da Síria sem buscar a orientação de Deus. Ele saiu, então, debaixo da obediência. Pode falar, Lara. Professora. Oi. Professora. Tô te ouvindo. Acho que você não está me ouvindo. Você pode falar ali no bate-papo, tá? Ó, aí lá em 2 Crônicas 16:7 diz assim, o profeta diz para ele: uma vez que você confiou no rei da Síria, em vez de confiar no Senhor, perdeu a oportunidade de destruir o exército inimigo. Ele poderia ter pedido auxílio ao Senhor, mas ele fez aliança com o exército inimigo, com o exército do rei da Síria, e aí ele perdeu a chance de derrotar esse exército, tá? O profeta Hanani, que foi que advertiu Asa de que ele não buscou a confiança do Senhor, mas de homens, portanto passaria a enfrentar guerras. Ele trouxe esse recado de Deus, né? Se antes o Deus. Então o rei Asa ele se irou contra o profeta, mandou que prendessem ele e perseguiu também pessoas do seu próprio povo, do próprio povo de Judá. Ele passou a perseguir, tá? Então ele errou muito, né? E o rei Asa ele foi acometido com uma enfermidade nos pés, não diz que tipo de enfermidade que é, mas ele não buscou o Senhor, ele estava enfermo e ao invés de buscar a cura, né, buscar ajuda no Senhor,
ele não buscou somente a ajuda dos médicos. E no 40º ano do reinado, ele veio a óbito, ele faleceu, tá? Então, olha só, vocês viram a importância da gente andar nos caminhos do Senhor, fazer aquilo que agrada a Deus, consagrar ao Senhor tudo que nós fazemos e para que os nossos planos sejam bem-sucedidos? Enquanto o rei Asa estava debaixo da obediência de Deus, buscando a orientação de Deus, ele estava tendo vitória, ele teve paz no reino dele. Mas depois que ele saiu debaixo da obediência de Deus, que ele saiu da cobertura de Deus, né, da mão de Deus, ele acabou ficando doente, fez tudo errado, né, não buscou orientação de Deus e acabou falecendo, né? Então, nós precisamos, não que hoje, nós sabemos que hoje, né, como eu já disse na outra aula, Deus, ele nos justifica através do sangue de Jesus. Mas naquele tempo não havia essa justificação por Jesus. Então, a justiça era feita assim, na terra, né? Era feita dessa forma. O rei Asa, ele errou, ele saiu da obediência de Deus e ele pagou caro por isso, né? Pagou com a saúde, com a vida, né? E isso é bem triste. Prontinho. Só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Lara, você quer falar? Eu não tô conseguindo ligar seus... Aí. Eu não consigo te ouvir. Você não tá ouvindo? Pessoal, os demais estão me ouvindo? Bem, ninguém falou nada, eu vou falando. Vocês não falam nada. Paulo tá me ouvindo, Rebeca tá me ouvindo. Isabelle tá me ouvindo bem? Ok. Acredito que seja algum problema de conexão da Lara, tá? Não sei. Pessoal, a gente vai fazer um joguinho aqui, o jogo da forca. Só que pode ser que nós não consigamos terminar hoje, porque a turma de vocês é bem numerosa, tá? Não fiquem chateados comigo caso a gente não consiga terminar, porque eu pretendo depois voltar, tá bom? Então não se preocupem. Deixa eu só compartilhar com vocês. Olha só. Vou pegar. Senão perfeito. Aqui, vocês já jogaram um joguinho da forca, né? Já brincou de forca, né? Na escola, nos colégios, amigos, pais, né? Nós vamos fazer o jogo da forca. Como que vai funcionar? Eu vou abrir o áudio de cada um, mas cada um de vocês vai ter que falar uma letra, tá? Só uma letra por pessoa, mesmo que acertar. Por quê? Porque nós temos muitas pessoas para participar, tá bom? Senão a gente não conseguir fazer. Não é difícil. O que nós temos que descobrir? Qual foi o grande erro do rei Asa? Tá? Tá muito fácil. Deveria ter feito mais difícil. Vocês são uma turma numerosa, bastante tempo para falar. Bom, eu vou começar então. Já sem mais detalhes, porque você já conhece o jogo, com certeza. A Rafaela, a primeira pessoa que vai falar você é a Rafaela, pode falar uma letra. Rafa. Professora, não entendi nada que falou. Não tô te ouvindo. Professora. Esse é o meu. Acho que é aí. Vê se você consegue. Deve estar baixo. Prof. Aí tá bem baixinho, pode falar.
Eu não entendi o que é pra fazer. Você vai falar a letra, que aqui nós temos aqui, ó, uma frase para a gente descobrir, ok? E nessa frase está escrito Entendi. o erro que ele cometeu. E aí, se vocês errarem, a gente vai construir nosso bonequinho aqui na cor, ok? Aí você me fala uma letra agora. Tá. A? E. E. Os que tem a gente coloca tá? Lara Isadora, pode falar. Se você conseguir aí ligar o som, tentando ligar aqui, conseguir. Enquanto isso, a Rebeca pode ligar se você falar uma letra. A. Oi? A letra A. Gente, eu acho que eu tô com... Será que é o meu som? Fala de novo. Letra A. Letra A. Nossa, o meu... Eu acho que é o meu... Tá com um problema. E tá no último volume. Deixa eu fazer o seguinte. Estão me ouvindo bem? Sim. Rebeca, fala aí comigo, pra ver se eu te escuto bem. A letra A. Meu celular tá fazendo. Letra A. Lara Isadora, eu não consegui ligar o seu som, tenta ligar aí de novo. Enquanto isso, Brian, pode falar uma letra. Lara, se você conseguir mandar no bate-papo também, pode. Dá pra me ouvir? Eu tô te ouvindo, normal. Tá. Letra I. Pessoal, vamos combinar assim, ó. A gente só vai falar quando souber tudo, tá? Não só uma letra.
Tem gente mandando aqui no bate-papo uma letra, uma palavra, aliás, não só uma palavra, tá? Mas a frase toda. Paulo, pode falar uma letra. Conseguindo logo o som do Paulo. Vamos tentar aqui da Juliane. Pode falar uma letra, Ju? Não tô te ouvindo. Não dá para falar? Tá bom. Gustavo. Ô, prof, uma palavra é rei? Pode ser, mas e aí? A gente tem que descobrir toda a frase. Ó, lembrando que provavelmente não, acho que a gente só vai conseguir terminar semana que vem, tá? Tem 1 minuto e meio, mais ou menos, vai ficar bem apertado. A gente vai conseguir hoje. Pode falar, Gustavo. Uma letra? Hã? R de rato. Ok. Prontinho. João Otávio. Pode falar uma letra? Eu não tô ouvindo o que tá falando. Fala uma letra pra mim, por favor. De danado que você tá falando, prof. Pessoal, acho que tem gente que não está conseguindo me ouvir. Eu não sei se está tendo algum problema na conexão, não sei o que é. Mas, sendo dessa forma, a gente tem menos de 1 minuto.